Oi, boa tarde. Estou aqui representando todo o grupo, que vocês fiquem à vontade. Primeiro, agradecer, como a gente sempre faz, ter aí toda essa participação, né, ativa, ter elaborado o material para apresentar, compartilhar o material, assim, vocês são participantes, vocês sabem que realmente estou muito agradecido de poder estar conhecendo, né, a prática das mais uma vez aqui a Podi contribuindo, né, com a apresentação. E aí, Gisele, eu vou deixar você comandar aí a sequência, você e a Adriana, né, vão fazer essa apresentação. E aí eu queria passar a palavra para vocês, tá? Sintam-se bem-vindas para essa apresentação que a gente estava com muita ansiedade para assistir. Obrigada, Pri. É sempre bom estar aqui, né, no Fórum de RH da ECIP. A gente, para quem não me conhece, eu sou Gisele, né? Sou gerente de desenvolvimento organizacional e sustentabilidade da Cimento Apodi. A Adriana já se apresenta. A gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional e como que a gente vem desenvolvendo e planejando os projetos de RH para potencializar essa cultura, né? Mas antes, para quem não conhece, acho que é importante a gente falar, porque às vezes nas palestras entram pessoas que não costumam vir no fórum, né? Então, dar as boas-vindas mesmo para todo mundo que está aí assistindo. É sempre importante essa participação para os associados, né? Terem essa oportunidade de trocar ideias, né? Fazer os nossos benchmarkings, a gente aprende muito com as outras empresas, né? Com os outros colegas, a gente sempre busca trocar essas figurinhas, então a gente tem tanto a linha, né? Um grupo de trabalho dentro do fórum que trabalha muito focado na capacitação. Então, a gente busca unir os interesses em comum, né, entre as empresas para buscar parcerias e reduzir custos, né, em capacitação, em treinamento. Então, a gente tem essa iniciativa e desenvolve projetos que sejam de interesse comum entre as empresas do complexo, né, do PCM. E a gente tem um outro grupo de trabalho que a gente está hoje aqui, né, foi convidado por esse grupo, que é o grupo de boas práticas de RH. Então, é sempre importante que vocês participem, né, sugerindo temas para que a gente possa, de fato, estar trazendo aqui e trocando essas figurinhas e todo mundo aprendendo juntos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho da Cimento Apodi, o nosso case, né? Eu já vou passar para a Adriana se apresentar e aí a gente vai falar um pouquinho. Adriana, contigo. Oi, pessoal, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Adriana, como a Agi falou, né? Nós trabalhamos aqui na área de gestão de pessoas, da RH, né? Eu sou psicóloga com pós em gestão de pessoas, né? Estou aí há um pouco mais de 10 anos, né? Atuando na área. Hoje estou à frente da equipe de RH, né? Estou supervisionando o time de RH aqui da Apodi. E a gente está super feliz com a oportunidade, com o convite de poder estar aqui trocando um pouquinho com vocês hoje, né, das nossas figurinhas, compartilhando um pouco de como que a gente vem trabalhando essa questão dos desafios que se colocam para a gente em termos de cultura. A gente vai começar, vou já compartilhar aqui o material, falando um pouquinho sobre a história, né, da Apodi, para que a gente possa compreender um pouquinho onde que a gente está, né? O que é a Apodi hoje, qual é o nosso momento, né? Para a gente falar de cultura, a gente precisa primeiro conhecer aquela cultura da qual a gente está falando, né? Então, a gente vai fazer uma contextualizaçãozinha para vocês entenderem um pouquinho, né? De onde viemos, né? Quem somos, onde estamos. E aí, como a gente falou, fiquem à vontade a qualquer momento para abrir o microfone, fazer alguma pergunta, né? Compartilhar também alguma ideia, tá bom? Eu vou apresentar aqui, vou fazer o compartilhamento do material e vou deixar de ver vocês. Então, qualquer coisa, por favor, vocês liguem o microfone para a gente interagir, tá?
Então, como a gente disse, né? Hoje a gente vai trocar um pouquinho, né, aqui com vocês das nossas experiências, de como que a gente está trabalhando hoje os nossos projetos de gestão de talentos como potencializadores da cultura organizacional, né, na nossa companhia. A gente já se apresentou um pouquinho, né? Eu trabalho com a Gi, né? Tenho uma grande oportunidade de trabalhar, né, com a Gisele aqui na Cimento Apodi, né, à frente do time de RH. E aí, eu queria começar a nossa conversa falando um pouquinho do que é cultura, mas aqui cultura de modo geral, né? Entendendo que para que a gente possa realmente abordar o aspecto a partir da cultura organizacional corporativa, a gente traz essa reflexão inicial do que seria cultura de uma forma mais abrangente, né? E aí o latim é um termo que, o latim, perdão, a cultura é um termo que decorre do latim, né? Culturae, que significa o ato de plantar ou cultivar algo, né? Tanto que daí vem também a associação que se faz com a cultura em termos de plantio, né? De plantar, de cultivar. Então, a cultura é aquilo que você planta, né? E, consequentemente, lhe devolve algo em troca, né? Você vai colher aquilo que for plantado, que for semeado. E aí, assim, essa noção que a gente tem, né, um pouco mais atual, mais moderna, né, de cultura, foi sintetizada pela primeira vez, né, por um pensador inglês, né, que é o Edward Tylor, em 1877, que ele dizia que a cultura, ele entendia a cultura como sendo um complexo que inclui conhecimentos, crenças, a forma com que aquela comunidade se expressa artisticamente, moralmente, né, quais são as leis, né, que são redigidas por aquele grupo, né, de pessoas, quais são aquelas tradições, né, que são fortes, são destaques naquela cultura, costumes e por aí vai, né? Ou seja, qualquer capacidade ou hábito, né, que são adquiridos e repassados, reproduzidos por pessoas, né, membros de uma dada sociedade. Então, esse é o entendimento do que seria cultura, né? E aí, fazendo um paralelo, né, para que a gente possa realmente, né, ir entrando, né, conectando com o tema aqui da nossa conversa hoje, a gente percebe a cultura organizacional como sendo também, paralelamente, um complexo de conhecimentos, crenças, hábitos, normas, valores e tradições que são performadas por aqueles indivíduos, aqueles membros de uma dada organização, no caso, uma companhia, uma empresa, né? Então, a gente pode inferir daí, né, dessas reflexões iniciais, que a cultura é justamente aquilo que a gente observa em termos de hábitos de comportamento que são performados, né, com mais frequência, com mais intensidade por aqueles integrantes daquele grupo, né, de pessoas, quer seja, né, numa sociedade ou quer seja num ambiente mais micro, né, um recorte daquela sociedade, que seria ali, no caso, né, que a gente vai tratar aqui hoje, uma organização, uma empresa. E aí, assim, uma vez partido desse entendimento do que seria cultura, né, desse conceito de cultura, a gente passa a falar um pouquinho de como que a gente consegue trabalhar a cultura, né? A cultura, ela é transformada, ela é modificada a partir justamente do fortalecimento ou enfraquecimento de conhecimentos, crenças, hábitos, normas, valores e tradições que são performados dentro daquele grupo, né? Daquele ambiente, daquela sociedade, daquela comunidade, daquela empresa, né? Então, quanto mais fortes e frequentes forem determinados hábitos, mais presentes eles vão estar naquela cultura, né? Então, se aqueles determinados integrantes, né, os membros daquele determinado grupo, performam, né, um determinado hábito com muita frequência, aquilo se torna inerente, se torna parte daquela cultura onde ele está inserido, né? Então, logo a gente pode inferir que, para que a gente consiga trabalhar transformação cultural, quer seja numa sociedade, quer seja no macro ou no micro, né, dentro de uma organização, a gente precisa estar fortalecendo novos hábitos, novos valores, novos conhecimentos, né? E aí a gente vai potencializando esse novo conjunto, né, de regras, normas, comportamentos e valores dentro daquele ambiente para a gente ir aos poucos fazendo essas transformações dentro de uma cultura. E aí, assim, para a gente realmente entender como que a gente pode, né, trabalhar a transformação de uma cultura, a gente tem que primeiro ter essa compreensão de que cultura é essa, né?
o que é esse ambiente, esse micro do qual a gente está falando, né, sobre. Então, quem somos nós, né, de onde que a gente vem, onde que a gente está nesse momento, como que a gente se constituiu, né, o que que fez parte da nossa história até aqui, para ter essa compreensão realmente de como que se formatou a cultura que a gente tem hoje. E daí a gente poder ter uma compreensão de como que a gente pode estar trabalhando no fortalecimento de valores, hábitos, comportamentos, conhecimentos e assim por diante, para a gente conseguir, por fim, trabalhar efetivamente numa mudança de cultura, né? E aí, assim, vou passar a palavra para a Gia agora, porque a gente vai, como eu tinha comentado com vocês, falar um pouquinho justamente, né, da nossa história, para fazer essa contextualização, justamente para a gente entender, né, quem é a Apodi, onde que a Apodi está, de onde é que a gente veio, né, que é para, a partir daí, a gente ter essa compreensão um pouquinho melhor da nossa cultura hoje, e aí a gente poder trocar um pouquinho, né, a nossa experiência com vocês, de como que a gente veio trabalhando esses aspectos, né, de mudança e fortalecimento cultural dentro da empresa, tá? Na verdade, essa parte deveria ser apresentada pela Adriana e não por mim, porque, para quem não sabe, a Adriana, a gente brinca lá no nosso setor que ela é memória viva da Apodi, porque a gente tem 10 anos de empresa, ela está aí quase 8, né? Quase 9. Oi? Quase 9. Quase 9 na companhia, então ela acompanhou, né, todos as etapas, enfim, e conhece bem, então ela vai me ajudar aqui nessa missão. Eu estou há 4 anos, né, fiz 4 anos agora em fevereiro, na Apodi, então também já estou bem familiarizada com essa história. Então, acho que é importante para quem não conhece ainda, né, saber que nós somos uma empresa super jovem, né, 10 anos fizemos em 2021, comemoramos aí esse marco, né, e em termos de governança, em termos de processos e atuação, né, e operação, efetivamente, menos tempo ainda, né, porque parte desses 10 anos foi na construção das nossas plantas. Então, a Apodi hoje tem 2 fábricas, uma que fica uma moagem, que fica no complexo do Pecém, e uma planta completa que fica no Vale do Jaguaribe, em Quixeré. Né? Nós temos 3 centrais de concreto, uma em Natal, outra aqui no Eusébio. A gente está em processo de mudança aqui na região de Fortaleza, e temos uma concreteira também no Pecém. 8 centros de distribuição, então a nossa atuação é norte e nordeste, né? Nós atuamos aí nessa áreazinha azul do mapa, e o nosso negócio é cimento, né? A gente produz o cimento, o concreto, e também prestamos serviços de assessoria técnica aliados a esses produtos. Então, esse é o nosso core. Pode passar, Adri. Então, a gente vende mais, só voltando um pouquinho ali nos números, né? A gente está presente, então, em 3 estados, vendemos mais de 22 milhões de sacos de cimentos em 2021, empregamos diretamente mais de 600 pessoas e indiretamente quase esse mesmo número. A gente tem aí um grande número de colaboradores terceiros e temos o nosso produto disponível em mais de 4.000 pontos de venda. Pode passar. Então, a Apodi, ela nasceu em 2011, né? Justamente com a nossa moagem, aí a nossa fábrica no complexo do Pecém, que foi onde a gente iniciou as nossas operações, né? Num primeiro momento, a gente importava a matéria-prima, então, estrategicamente, ficamos aí localizados próximo ao porto, né? E aí, pode passar, Adri.
E desde então, assim, a gente veio, né, num crescimento bastante grande, né? Em 2011 ainda a gente já abriu a nossa concreteira, a nossa primeira concreteira. Trabalhamos aí fortemente nesses primeiros 3 anos na construção da nossa fábrica completa em Quixeré, né? Foi o momento também onde a gente inaugurou o nosso centro de distribuição no Maranhão, expandindo as fronteiras do Ceará, né, na venda do nosso produto. E fomos, pouco a pouco, né, aumentando aí a capacidade produtiva nas nossas plantas e chegando cada vez mais longe, né, na distribuição do nosso produto. Inicialmente, né, a Podi, ela nasceu de uma parceria, né, entre a família Dias Branco e um empreendedor na área de construção civil de Brasília, né, o Grupo Sarquis, e foi mais recentemente, em 2016, que a Podi ela se transformou numa empresa multinacional, né? Porque parte do Grupo Sarquis foi vendida para o Grupo Titã, né? Que é uma cimenteira que tem mais de 100 anos de história, atua hoje globalmente, né? Europa, Estados Unidos, tem diversas plantas de concreto e de cimento, né? No mundo. E como uma estratégia de crescimento do grupo, né, eles, em 2016, resolveram investir no Brasil. E aí, já fazendo um pouco mais do link com o tema aqui, isso foi um ponto, um marco, né, bastante importante para a Cimento Apodi em termos de cultura organizacional, né? Porque, como a Adriana comentou lá no início, a cultura dentro de uma organização, assim como a cultura de uma forma geral, ela é constituída de crenças, de hábitos e dentro da empresa de processos e de hábitos também, né, de valores. E aí a gente vem com uma empresa, e como toda empresa é constituída de pessoas que vêm de um meio cultural completamente diferente do nosso, né? Então, assim, embora os gregos, quem tem a oportunidade de conhecê-los, assim como a gente acaba tendo essa proximidade hoje, eles são muito parecidos com os brasileiros no sentido de serem expansivos, né, extrovertidos, brincalhões, né, informais, perto de outras culturas europeias. Mesmo assim, tem muito choque de cultura, né? De cultura enquanto país, enquanto a gente aqui, né, inserido no contexto nordestino, cultura, clima mesmo, de temperatura, né? Porque lá eles têm as 4 estações do ano aqui, e vieram muitas pessoas, né, nesse momento da fusão, para a gente conseguir fazer, né, esse match, né, e as empresas se conhecerem. E até mesmo porque, como a outra parte do grupo atua em outros ramos industriais, né, principalmente no ramo de alimentos, essa expertise do cimento, né, vinda da Titã, ela também mudou muito com relação aos nossos processos, porque imagina, eles já vêm de 100 anos de história em cimento, então, né, essa convivência deu início a um marco muito importante de mudança na cultura organizacional da Cimento Apodi. Pode passar, Adri. E um outro marco que não está aqui, né, que na verdade ele está aqui, digamos, a formalização dele, né, mas foi um trabalho que começou em 2017 e acabou culminando aí no desdobramento dele, né, que ali em 2019, né, quando fala do reposicionamento de marca e do dia T, né, que foi o dia de transformação que a gente batizou,
foi um trabalho que, ao meu ver, foi fundamental, né? Para a gente explicar um pouco hoje como que é a nossa cultura organizacional e como que ela se consolidou no nosso dia a dia. Em 2017, a gente fez uma parceria com uma empresa inglesa, que é a Headley. Ela já havia feito alguns trabalhos para Titã e iniciou um processo de reposicionamento da marca, né? E o que isso tem a ver? Isso não é coisa de marketing, né? Vocês podem perguntar, mas na verdade eu até estava conversando com a Adriana, assim, eu acho que a nossa cultura pode parecer que ela iniciou de fora para dentro, mas na verdade eu gosto de dizer que ela foi muito genuína, porque, embora a gente tenha iniciado, plantado a semente de como a gente queria se mostrar para o mercado, e isso foi fundamental para a construção da nossa identidade organizacional, foi muito genuíno, porque esse trabalho, ele envolveu todos os principais stakeholders da Apodi. Então, foram feitas entrevistas com os colaboradores, os clientes, a comunidade onde a gente está inserida, grandes parceiros, fornecedores. Então, teve um envolvimento onde as pessoas podiam falar assim, como que eu vejo a Apodi, né? Quais são essas crenças, esses valores, como que eu enxergo? E a gente passou a ter consolidado de alguma forma o nosso DNA, né? E aí, a partir desse trabalho, né, quando a gente conseguiu se perceber, né, que, por exemplo, desde o nascimento da Apodi, hoje, né, a gente já nasceu super inovadora, com um foco muito forte em sustentabilidade, com um clima organizacional que favorece muito a questão do relacionamento entre as pessoas e uma série de aspectos, né? Ficou muito mais fácil para que em 2018, quando a gente fez uma revisão do nosso planejamento estratégico, a gente também fizesse uma revisão da nossa identidade organizacional e pudesse, de fato, colocar no papel, né, também para o nosso público interno, quem somos nós e onde nós queremos chegar, né? E aí foi onde a gente definiu, né, o nosso propósito, que vocês já devem ter visto aí em vários locais, né, nossa comunicação tanto interna como externa, que é transformar o futuro, né? E a partir desse propósito, nós de fato começamos a desdobrar, né, em termos de missão, visão, nesse novo momento da empresa, onde a gente já estava assim, muito mais consolidado em termos de governança, em termos de processo, em termos de marca para fora, né? E também fizemos esse movimento para dentro também, envolvendo de fato os nossos colaboradores muito ativamente nesse processo. Então, nesse contexto, né, um parceiro muito forte que a gente tem, até por isso que eu perguntei, porque a gente às vezes é tão alinhado que quando eu soube da palestra que a Girlane e o Takano fizeram ontem, eu falei, deixa eu dar uma olhada nessa apresentação para a gente não repetir, e de fato tinha muita coisa parecida, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte aí com a nossa área de comunicação interna, ela não fica dentro do RH, né? Ela fica na gerência de marketing e inteligência de mercado, mas, de fato, é como se fosse da mesma área, porque a gente trabalha muito próximos efetivamente. E aí tem outros marcos, né, que tem a ver com o nosso DNA, como o relatório de sustentabilidade, adesão ao Pacto Global, né? Falando em inovação, ontem nós tivemos um grande marco, que foi o lançamento
do projeto Apodi Expert, que é uma nova forma de atuação na nossa assessoria técnica, né, que trabalha aí muito forte com o centro tecnológico, no desenvolvimento de soluções para os nossos clientes, enfim, né, esse é o contexto, né, até 2021, que essa história, na verdade, é o que constitui muito a nossa cultura de fato, né? Pode passar, Adri. E também a nossa identidade, porque não tem como falar de cultura, né, sem falar da nossa identidade organizacional. Então, toda essa construção, ela serviu como base, né, para que a gente tivesse a clareza daquilo que a gente entende como empresa, né, e o nosso principal objetivo, quando a gente trabalhou todo esse processo de consolidação da cultura e da nossa identidade organizacional, era que, de fato, a gente falasse de valores e que as pessoas, os nossos colaboradores, de fato, enxergassem e vivenciassem esses valores e essa cultura no nosso dia a dia, né? E para isso, assim, a gente também teve uma ferramenta fundamental, principalmente na pandemia, né? Ela foi mais ainda importante, que foi o Workplace. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de no ano passado participar, né, do fórum. Aqui o nosso case da comunicação interna foi sobre a implementação do Workplace, dessa ferramenta, que é o que acaba propiciando que a gente, a todo momento, né, esteja trabalhando esses aspectos relacionados aos nossos valores, à nossa missão, e conectando tudo aquilo que acontece no dia a dia da empresa com essa identidade, né? E um último ponto para finalizar, que aí a Adriana vai fazer o link de tudo isso, né, com os projetos de gestão de pessoas, né, os nossos projetos de gestão de talentos, mas um dos maiores medos que a gente tinha, assim, que a gente iniciou todo esse processo, né, mais fortemente aí no início de 2019, e exatamente um ano depois veio a pandemia, e embora as nossas operações elas estivessem trabalhando, elas não pararam em nenhum momento, né? Tanto as fábricas como as concreteiras, todo o pessoal do escritório da matriz foi para home office, né? E a gente tinha um receio muito grande que a gente, de alguma forma, perdesse esse vínculo que a gente conseguiu criar, né? De identificação dos nossos colaboradores com essa cultura que foi construída no relacional, né? Muito do nosso jeito de trabalhar, da proximidade entre as pessoas. E então, assim, esse distanciamento era um receio que a gente tinha, e por isso que eu falo que a comunicação, né, e o Workplace foi uma das ferramentas, assim, que foram fundamentais nesse processo. A Adriana vai passar agora um videozinho rápido sobre a nossa empresa para a gente finalizar essa parte e a gente falar um pouco dos projetos, tá bom? Uma história não se define pelo tempo, mas pela garra, pela determinação, valores e conquistas. É o percurso que foi feito e como ele foi feito. Ter história para contar é ter fatos que inspiram, que alegram, que transformam. Qual a sua história? A nossa da Cimento Apodi é construir histórias para um futuro melhor. Cimento Apodi. Cada obra, uma história. E aí, pessoal, dando aqui continuidade um pouquinho, né, com nosso bate-papo, acho que esse link resume bem, né,
tudo que a Gi colocou, né, para a gente aqui em relação à companhia, né, de onde que a gente vem, né, e onde que a gente está hoje, e como que isso se reflete, né, dentro da nossa cultura. Ela trouxe alguns marcos históricos, marcos temporais, né, aí ao longo desses 10 anos de Apodi, e aí, logicamente, alguns de vocês já devem estar se perguntando assim, como que a gente fez para lidar com algumas situações que realmente foram bastante desafiadoras, né? E a gente vai compartilhar aqui com vocês agora alguns desses desafios, né, de crescimento, né, um crescimento rápido num espaço curto de tempo, né, e a chegada, né, de um acionista, de um grupo acionista, né, de uma cultura totalmente diferente, né, e realmente algumas outras questões que a gente vai compartilhar aqui com vocês, para daí a gente poder, em seguida, fazer esse link de como que a gente vem trabalhando essas questões internamente, tá? Então, assim, logo um primeiro desafio que a gente pode colocar para vocês aqui, apesar de que, como a gente falou, né, assim, a pode realmente ser uma empresa, né, que desde o início tem essa pegada inovadora, essa pegada conectada com a sustentabilidade, né, através do nosso sistema de coprocessamento, né, de cogeração, então, é uma parte considerável, né, um percentual considerável, né, dos gases que seriam emitidos, né, a gente reutiliza para gerar energia na planta. A gente tem algumas tecnologias realmente que são bem inovadoras, né, e inclusive referência até a nível de América Latina, mas a gente vem, na verdade, a gente faz parte de um negócio que inerentemente bem tradicional e conservador, que é o negócio de cimento que conversa diretamente com o ramo da construção civil, né? Então, isso por si só, né, já se coloca como um desafio, né, para a gente trabalhar, devido ao fato de que o perfil dos profissionais que costumam atuar, né, nessa área, nesse negócio, né, do cimento, da construção civil, é um perfil de profissionais realmente um pouco mais conservador, né? E aí a gente vem buscando realmente, né, eu já antecipando um pouquinho, né, das nossas estratégias, que a gente vai falar em seguida, sempre captar profissionais que tenham realmente essa pegada mais inovadora, que tenham esse interesse realmente em estar pensando, né, em novas alternativas, novas tecnologias, novas formas de trabalhar, e saindo um pouquinho desse mindset de que o negócio do cimento é um negócio estagnado, né, e que pré-formatado, e que não há muito espaço para inovação, né? Então, esse já é um ponto também que a gente vem com frequência aí trabalhando, né, com o nosso público interno, e assim, como a gente falou, acho que a própria história da Podi já mostra como que a gente vem trabalhando isso de uma forma muito assertiva, né? Porque o nosso público realmente é um público bem conectado, bem inovador, é um público realmente muito antenado, né? E interessado realmente em buscar essas alternativas, muito também pela o próprio nascimento, vamos colocar assim, da empresa, né? Que na sua própria estrutura, Fabril já incorporou, né, no nosso próprio processo de produção algumas tecnologias super inovadoras. Só para complementar, Adri, né? Mas eu acho que é um ponto importante, assim, de curiosidade para as pessoas saberem, né? O nosso negócio, além de tradicional e conservador, também ele é bastante restrito, né? No Brasil, a gente tem aí 7 cimenteiras, 7 grupos, né, que atuam no Brasil. Então, é um mercado bastante restrito, né? E acaba que, como é um negócio também, como a maioria das indústrias, que tecnicamente exige um conhecimento muito específico, né? Acaba sendo muito inevitável que a gente seja impactado pelo perfil, né? Que é o que a Adriana vai falar agora aí do perfil dos profissionais que, de alguma forma, acabam integrando o nosso grupo, né? Isso aí já bem na linha do que a gente estava comentando, a gente tem um outro grande desafio, que é a questão da herança cultural, né, desses profissionais que vieram trabalhar com a gente, porque apesar da gente ter essa pegada já realmente, né, inovadora desde o início, a gente precisou, de fato, trazer, né, no start da fábrica particularmente, vários profissionais de outros lugares do país, né? Porque, como a gente falou, é um ramo muito com poucos players no mercado.
Então, isso acabou gerando uma necessidade da gente realmente trazer alguns profissionais que tivessem a expertise necessária, né? Tivessem o capital, a gente teve que trazer o capital intelectual, né? Parte do nosso capital intelectual de outros lugares do Brasil, e muitos acabaram trazendo, né, essa herança cultural de outras empresas e outras regiões também, porque aí, como a gente estava conversando no começo, a cultura é muito reflexo das tradições, né, daquele povo, né, da cultura, dos hábitos, dos valores. Então, como a gente precisou trazer boa parte, né, do nosso capital intelectual de outros lugares do país e de outras cimenteiras, né, essa herança cultural que esses profissionais trouxeram de fora também foi um desafio para a gente, né, e muito também conectado já a esse terceiro desafio que eu trago aqui para vocês, que é a questão da comunicação e do choque geracional. Porque a nossa mão de obra, a mais, lógico, operacional, é uma mão de obra essencialmente local, né? Então, a gente fez um trabalho forte aí, né, no início das atividades de capacitação, né, da nossa mão de obra, né, de chão de fábrica, para que eles tivessem a expertise mínima, né, para estar tocando a operação na planta. Porém, esse processo foi conduzido, como eu comentei, por muitos profissionais que vieram de outros lugares, né, de outros lugares do Brasil, de outras culturas, de outras cimenteiras, de outras empresas, para que eles pudessem estar compartilhando o conhecimento do negócio com esse público, né, com essa mão de obra operacional que a gente contratou essencialmente aqui na região. E aí, esse público tático estratégico, como a gente vinha comentando, tem uma outra pegada, né, de comunicação, um outro estilo de gestão com o qual, às vezes, o nosso público não está acostumado, né, a gente sabe que o cearense, ele realmente, assim, ele tem uma forma de se relacionar um pouco mais expansiva, um pouco mais... o cearense, ele gosta, né, realmente de manter uma conexão pessoal, mesmo no ambiente de trabalho, ao passo que em algumas outras regiões do Brasil, os profissionais realmente, eles não têm, né, lógico, a gente fala de cultura, então a gente fala, né, do que se observa na maioria. Há exceções, mas muitos dos profissionais, né, que vieram trabalhar conosco estão acostumados a uma outra forma, né, inclusive de comunicação, né, uma comunicação às vezes um pouco mais assertiva, um pouco mais diretiva, então isso acabou também, né, trazendo aí um desafio para a gente conectar, né, tanto essa mão de obra, né, que veio de outros lugares e de outras realidades, de outras culturas, e inclusive até também de uma outra geração, né, que era um pessoal realmente com mais tempo de mercado, mais chão, né, mais tempo de estrada, fazer com que esse público conseguisse conversar com essa outra parte do nosso público, que seria a nossa mão de obra local, mais ali no operacional. Então, isso é um outro desafio, né, que se colocou para a gente aí desde o início, né, a Apodi realmente, né, ela vem sempre buscando fortalecer demais, um dos nossos valores é o respeito, né, então, assim, a gente vem tentando fazer com que as coisas conversem no sentido de que as pessoas compreendam essa diferença, né, cultural que se coloca, para que aquilo não seja interpretado de forma errada. Agora, lógico, como eu comentei, a gente está trazendo aqui justamente como um desafio, né, que é algo que a gente vem sempre, né, conversando e alinhando com o nosso público. E uma outra questão que se coloca, que com certeza, né, acho que talvez, assim, quando a gente falou, né, um pouquinho ali da nossa história, foi algo que certamente já chamou a atenção, né, a gente falando de cultura, e aí a gente já antecipou um pouquinho, né, do fato da gente ter passado por esse momento, nessa joint venture, de começar, né, a ter no grupo acionista, né, um grupo grego, né, uma cimenteira grega com mais de 100 anos de experiência, né, no ramo, né, no ramo cimenteiro, e isso, além da questão da expertise toda que eles trouxeram, tem também a questão das divergências culturais, de novo, né, que se colocam aí também semelhante ao que a gente ia falando antes. Então, quando e até mesmo da língua, né? Porque e do idioma. Ninguém vai falar o idioma também, porque ninguém vai aprender grego, né? Então, a gente tenta falar inglês com eles. Para uma empresa que era local, né? Foi um desafio grande, né, Dri, também, esse ponto. Sim, sem dúvida, porque, inclusive, assim, aqui no Ceará, a gente realmente não tem
não é a maioria dos nossos profissionais que tem proficiência em inglês. Então, assim, isso também foi um baita desafio na época, né? Por sorte, o nosso presidente, né, o senhor Emmanuel, nosso atual presidente, né, que é grego, ele é casado com uma espanhola, então, nas reuniões a gente arranhava ali um portunhol, né? E aí a gente conseguia se compreender. Mas, de fato, essa questão do idioma foi outra coisa que se colocou muito forte, sem dúvida. Mas, sem também a menor sombra de dúvidas, a gente conseguiu, né, superar mais esse desafio também. Mas, como até a gente já tinha antecipado, também não vou mais me delongar com relação a esse ponto, vocês podem imaginar realmente assim, né? Vamos colocar a divergência, né, em alguns aspectos com relação à forma de se conduzir alguns processos, a questão da legislação é uma coisa, né, que se coloca muito forte, porque a legislação trabalhista brasileira, como a gente sabe, ela é muito complexa. Então, fazer com que um grupo estrangeiro, europeu, compreendesse, em alguns momentos, algumas limitações que a gente tinha por conta da legislação local, também era um desafio, sabe? Então, esse é mais um ponto realmente, né, que a gente precisou trabalhar bem forte aí, né, durante esses anos. E, por fim, mas não menos importante, a questão da pandemia, né? Porque a gente também falou, né, sobre esse ponto, no sentido de que, com o advento da pandemia, e aí, na verdade, né, eu até ouso aqui generalizar e dizer que foi um desafio, na verdade, para qualquer empresa, qualquer profissional, esse momento, né, que a gente viveu totalmente sem precedentes, né, na história, em que a gente teve que conciliar o remoto com o presencial. As nossas plantas não pararam a operação em momento nenhum, ao passo que o nosso setor, o nosso corporativo, né, nosso escritório corporativo aqui de Fortaleza, ficou trabalhando remotamente. E houve também essa preocupação, né, que a gente também trouxe, da integração ou da falta dela, né, durante esse período. Porque a gente precisou se reinventar muito rapidamente e sempre muito atentos e muito cuidadosos com como seria, né, esse período, ao passo que as pessoas estivessem trabalhando à distância, né, quais perdas a gente poderia ter, né, não só em termos de produtividade, que na verdade assim, a gente acabou percebendo que não houveram, mas as perdas realmente no sentido da integração, da cultura, dos valores, né? Porque, como a gente falou no começo da nossa conversa, como a cultura é muito realmente reflexo dos hábitos, dos comportamentos, das interações, né? Ela acaba se fortalecendo muito no convívio entre as pessoas daquele grupo. E o distanciamento provocado pela pandemia poderia trazer algumas perdas nesse aspecto. Então, isso foi uma coisa também que ficou ali, né, como um ponto de atenção para a gente, também um desafio que se colocou durante aí a nossa história. E aí a gente vai agora trazer para vocês um pouquinho, né, chegando aí né, finalmente fazendo o link de tudo isso, para a gente conversar sobre como que a gente encontrou alternativas através, né, dos nossos projetos, né, e dos nossos programas de gestão de talentos, para estar através deles fortalecendo a nossa cultura, né? Quais foram as oportunidades que a gente identificou através, né, desses programas e projetos, porque como a gente comentou, a gente tem a Workplace, né, que é a nossa ferramenta de comunicação, a nossa rede social corporativa, né? Quem não teve a oportunidade ainda de conhecer, ela funciona bem semelhante a um Facebook, inclusive ela né, do Facebook. Então, a gente tem muitas possibilidades, né, dentro dessa rede social, de comunicação, de realização de live, de divulgação, de campanha, de enquete, uma série de coisas. Mas nem tudo a gente consegue. O Workplace por si só ele não é uma ferramenta capaz, né, de obrar tantos milagres em se tratando de fortalecimento de cultura, mesmo porque, de novo, a diversidade do nosso público acaba colocando também esse desafio no sentido de que não são todos os nossos colaboradores que têm acesso a um smartphone, que conseguem, né, que tem um pacote de dados, que conseguem estar sempre conectados ali na nossa rede social, né? Então, trazendo aqui um pouquinho para vocês da nossa experiência, né, de como que a gente vem trabalhando. Na parte de atração de talentos, a gente procura pessoas que sejam aderentes realmente com a nossa cultura, para sentir, né, durante o processo seletivo, se deu match, né, na linguagem, né, bem jovial aí, se realmente
a cultura da companhia e os valores, né, da companhia, os valores do candidato, do profissional, se eles estão aderentes, minimamente, né? Além dessa questão, né, da gente buscar sempre trabalhar ali durante o processo, né, essa investigação de que como, inclusive, né, uma pergunta que às vezes a gente faz no nosso processo seletivo me conta um pouquinho, numa frase, o que te remete, aí a gente cita os nossos valores e a gente vê realmente, né, como que aquele candidato se conecta, né, como que ele percebe aqueles nossos valores, né? É uma das alternativas, né, que a gente encontrou para trabalhar isso no nosso processo seletivo. E também a questão da priorização da mão de obra local, que a gente comentou com vocês, que no começo foi um desafio, a gente realmente, por conta da expertise, né, e das limitações, né, no mercado de profissionais com conhecimento, né, do negócio, a gente realmente teve que trazer muitos profissionais de fora, mas a gente procura sempre que possível estar desenvolvendo e captando profissionais regionais, né, a gente procura sempre buscar contratar candidatos do Ceará mesmo, tá? Inclusive de preferência que já residam nas imediações das nossas plantas. Uma outra alternativa, né, também uma outra forma que a gente se vale para trabalhar, né, a nossa cultura, fortalecer a nossa cultura, incluindo o fit cultural no nosso processo de avaliação de desempenho, porque através da avaliação de desempenho, a gente faz também avaliação de comportamentos que são desdobrados a partir da descrição dos nossos valores. Então, a gente passou por eles, né? Nós temos 7 valores da companhia, e existe uma descrição desses valores, e eles se desdobram em perguntas com relação a comportamentos. E aí, durante a nossa avaliação de desempenho, a gente analisa o quanto que os nossos profissionais estão aderentes e quão próximos estão os comportamentos deles, quão aderentes estão os comportamentos deles aos nossos valores e aquilo que a gente busca, né, fortalecer dentro da empresa. Uma outra maneira que a gente tem também de trabalhar essa questão do fortalecimento da cultura é utilizar justamente essa avaliação que é feita durante a avaliação de desempenho do fit cultural do nosso público como critério para que os nossos colaboradores possam estar participando de alguns programas de desenvolvimento, como o nosso programa de talentos e o nosso plano de sucessão. Porque a gente compreende que e mais do que nunca considerando, né, todos os desafios que foram postos aqui, compartilhados com vocês, a gente tem, de fato, né, essa missão, né, de cuidar e de buscar fortalecer a nossa cultura, se, de fato, a gente não tem esse zelo, esse cuidado de que os profissionais, né, que estão, de fato, crescendo dentro da companhia, né, alçando posições de liderança, chegando ali, né, à alta gestão da empresa. Se não existe minimamente essa aderência como fit cultural, a gente corre o risco de acabar enfraquecendo, né, os valores que a gente busca, na verdade, fortalecer. Então, é uma forma que a gente tem de tentar entender minimamente se há aquele fit cultural, aquela avaliação, né, que a gente fez no momento, né, da avaliação de desempenho. É uma forma da gente garantir que essas pessoas que estejam integrando esses programas estejam aderentes, né, aos nossos valores, como critério, né, para que essas pessoas possam integrar esses programas. E uma outra maneira também que a gente pensou em trabalhar o fortalecimento da cultura, e aí já, né, dando um spoiler, porque o nosso programa de trainees, nosso primeiro programa de trainees não foi lançado ainda, vai ser lançado em breve. E aí, uma forma que a gente imaginou também de se valer do fortalecimento da nossa cultura foi captar profissionais, né, para esse nosso programa de trainee que possam ser potencializadores dessa cultura. Então, a nossa ideia durante o processo de captação, a gente colocar também para esses jovens talentos quais são os nossos desafios também, enquanto cultura, fortalecimento de cultura da nossa companhia, para que eles possam estar contribuindo, vindo também com esse olhar além de serem profissionais super aderentes, né, que isso vai ser uma etapa super importante do nosso processo de seleção, dos nossos trainees, para que também eles venham com essa missão de fortalecer e nos ajudar, né, na disseminação da nossa cultura corporativa,
para que a gente garanta realmente que, apesar de todos esses desafios que se colocaram aí para a gente, né, ao longo desse tempo, não sejam maiores do que as nossas forças, né, e as nossas estratégias, né, para que a gente realmente garanta, né, que a gente consiga realmente perpetuar, fortalecer e perpetuar, né, o que a gente entende, né, como sendo aquilo que a companhia realmente é e o que a companhia quer permanecer sendo. Então, a questão da pandemia, como a gente falou, eu entendo hoje como um dos grandes riscos pelo fato realmente do remoto, apesar de que hoje a gente já tem uma flexibilidade um pouco maior, né? Então, assim, o nosso pessoal já está realmente voltando às atividades presenciais, mas a gente sabe que existem, ainda além da pandemia, outras questões que a gente já abordou aqui, que não nos permitem baixar a guarda. Então, essas são aqui as alternativas, né, pessoal, as formas que a gente vem trabalhando, né, nossa cultura, né, frente aos desafios que se colocam. E aí, assim, para a gente concluir aqui, né, uma reflexão sobre tudo que a gente falou aqui, né, sobre todas essas oportunidades, esses desafios que a gente dividiu aqui com vocês, a gente traz a reflexão de aqui não é puxa-saquismo, tá? A gente é um pensador grego, que é o Aristóteles, né? Mas, enfim, a Grécia é a mãe da filosofia, né? Então, o berço da filosofia. E Aristóteles dizia que nós somos o que nós fazemos repetidamente. E, então, o mérito não está na ação, e sim no hábito. Então, a gente, através dessa reflexão e do que a gente conversou aqui hoje, a gente pode realmente chegar à conclusão de que, de fato, a cultura ela é formatada por hábitos que são performados por pessoas, que serão sempre, em última instância, a resposta para todas essas perguntas. Então, é isso, né? A gente queria também agradecer a oportunidade, além, né, de agradecer, deixar aberta aqui agora, né, a palavra caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma contribuição, se alguém tiver ainda, né, alguma curiosidade, algum interesse com relação a tudo que foi dito aqui, estamos abertos, pessoal. Obrigada. Bom, a Sandrinha aqui pediu licença para abrir uma outra reunião. E eu estou tentando abrir o chat para ver se aparecer aqui alguma pergunta, mas eu estou vendo que o pessoal está só agradecendo aqui, dizendo que foi uma ótima apresentação. Bom, enfim, assim, foi muito interessante conhecer, né, todo o percurso que fez com que vocês trilhassem aí esses projetos, né, e uma história bem bacana. Eu não assisti ontem a apresentação da comunicação, mas acredito que vocês ficaram bem alinhados. Era para o pessoal da comunicação assistir vocês apresentando aqui, que eles iam ficar muito orgulhosos, né? E eu achei muito interessante que aí eu anotei aqui, sabe, dona Gisele e dona Adriana, que depois podia virar outra pauta, que é a questão da avaliação de desempenho, né? Que vocês realmente estão entrelaçando todos esses percursos e um está sempre reforçando o outro, como a história do FIT, que vocês acabaram implantando dentro da avaliação de desempenho, ou seja, cada vez que vocês estão confirmando e validando que aquelas pessoas estão dentro da cultura da empresa e reforçando cada vez mais o assunto dentro da própria estrutura organizacional. É muito interessante, tá? Eu não sei se vocês querem Cris, só para comentar, a gente pode outro dia trazer mesmo, sim, né? Sim, por favor. Como que é a nossa avaliação. Mas isso foi um desafio grande também, né, Dri? Em 2018, quando eu entrei na Podi, a gente, logo no primeiro ano, acho que foi que a gente reformulou, né, toda a nossa avaliação de desempenho justamente para poder reforçar cada vez mais. Até acho que a Simone está aí, que é a nossa analista que participou aí desde toda essa construção da identidade organizacional, né? E hoje ela que lidera aí toda a parte de desenvolvimento e desempenho, né? Dentro do RH junto com a Adriana. E foi um exercício, assim, para a gente mesmo, né? Da área de gestão de pessoas, com relação, assim, tá, segurança é um valor para a gente, mas, assim, o que a gente espera
do nosso colaborador. Quais são os comportamentos, né, que a gente espera que o nosso colaborador apresente para a gente mensurar se de fato esse colaborador ele está conseguindo vivenciar esse valor no dia a dia de trabalho, né? E aí a gente chegou na época em alguns drivers, né, para cada valor, e também um pouco da diferenciação do papel entre as lideranças, que a gente entende que a empresa espera, né, a expectativa é que tenham outros comportamentos, né, e todos os demais colaboradores também, mas todos muito linkados com os nossos valores e o nosso propósito. Perfeito, muito bom. Bom, aí eu queria agradecer realmente mais uma vez a apresentação de vocês, foi excelente. A Adriana está sempre convidada, né, Gisele, para estar aqui conosco, tá? Independente, assim, mesmo com as pautas constantes, sem apresentação, vai estar sempre agregando, é um prazer recebê-las. A Amanda também, que está aqui na apresentação, a nossa business partner da moagem de Pecém, né? Então também está aí mais próximo do pessoal. Quem quiser conhecer, conversar, tá aí o contato da Amanda também. Então tá ótimo. Meninas, obrigada, tá? Parabéns pela apresentação e muito mais sucesso aí para vocês. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, Boa tarde. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.